foi a irmã Maria Pacheco, na tua evolução de vida? Sempre teve convicções? Teve alguns momentos de dúvida? Amado, louvado seja Yahweh. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu ouvia, e o Ruá, mesmo no sistema, ele falava comigo. Olha, eu vou citar uma parte aqui que não se lê, não, a gente não observa mais esse livro, que é o livro de João, que lia muito lá. E quando eles vieram, eu vou só trazer uma questão aqui, quando eles vieram no João, que é o versículo 14, que diz assim, que não se turbe em vosso coração, nunca me esqueci desse versículo, crede em Yahweh, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar. Então, os irmãos pregavam lá, o pastor dizia que Yahweh foi preparar lugar, tem hino até dizendo que foi preparar lugar. Mas o Ruá do pai dizia, não é ainda não, dizia para mim. O lugar já está preparado desde a fundação do mundo, para mim. E me mostrou o versículo, lá em Matitiel 25, vinde bendito do meu pai, apóstolo, por isso que é importante você ouvir atentamente e você conferir. E o Ruá ali vai lhe ensinar, vinde bendito do meu pai, a possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E aí? Foi preparar lugar? Tem o hino dizendo, tem as pessoas pregando que vai dizendo que foi preparar lugar. Já começa o erro daí. São livros até que a gente nem observa, e eu estou só comentando nessa questão. Então, amado, essa questão que o irmão trouxe de a gente entender, e como essa dúvida, amado, essa dúvida, ela só se tira pelo Ruach Kadosh. Ele vem e fala com a gente, por isso que eu digo, amado, nós estamos no ministério do Ruach Kadosh. Quem vai conduzir a igreja, ou a Querrilá, é o Ruach. É o Ruach que ali vai te orientando, vai fazer com que tu não te contamine, o Ruach está contigo. O Ruach do Pai. Porque Yahusha mesmo disse lá em Matitial, né? Lá em Matitial 11:25, graças te dou, ó Pai, porque ocultasse essas coisas do sábio e entendido. Olha, ocultou dos sábios e entendido, né? Ocultasse essas coisas dos sábios e entendido, não é escola, não é em teologia, não é em curso de faculdade. Esse curso é um curso natural que vem pelo Ruach Kadosh. Não me canso de dizer, mano. É ele que fala, é ele que revela, é ele que faz todas as coisas. Então, amado, ele traz a revelação, ele ensina. A gente já mostrou vários versículos onde é que ele mostra onde é que ele faz isso. Se você for 1 Coríntios 2, você vai ver a revelação e o ensino que ele faz. Só no capítulo só. Então, ele disse, graças te dou que ocultaste aos sábios entendidos e revelaste ao pequenino. Amado, eu quero trazer uma coisa que muitos ficam dizendo que essa história da palavra é um engano, que é um conto de carochinha, que é isso, que é aquilo outro, querendo desprestigiar, dizendo isso, aquilo outro. Eu vou mostrar a vocês uma profecia que ele manda que nós estejamos atentos à profecia, manda que nós ali estejamos atentos, mostrando o que Yahweh fez no passado e o que Yahweh faz hoje, o que ele disse e ele fará, e é uma confirmação de todos os fatos. Foi que Yahweh disse para o povo de Israel. Daniel 9:24, Daniel 9 aqui, ó, no versículo, acredito que é 24, ele disse assim, isso foi uma profecia que foi falado por Daniel, que Daniel falou ali como seria os últimos dias daquele povo ali, como iria acontecer. E ele disse assim, olha, ele diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo. 70 semanas. Quando Yahweh disse 70 semanas no cativeiro, na Babilônia, foi 70 anos ali. E ele disse 70 semanas, Daniel 9:24, 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo, sobre a Kadosh cidade, sobre Yahushalã, para cessar o quê? A transgressão, selar, aleluia, louvado, cessar a transgressão, para pôr fim ao pecado, olha, cessar a transgressão, porque o que tem em Pedro, 1 Pedro 4:1? Armai-vos disso, porque ele já cessou o pecado. Então,
cessar a transgressão, cessou o pecado. Ele ali é para dar fim, aleluia, cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Olha, ele fala só do pecado aqui, 3 coisas: transgressão, fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, a profecia e para ungir os kadosh dele. Iria ungir através disso. Ele disse, sabe, entende, quando desde que saiu esta ordem para restaurar e edificar o Shalom, até o Messias, haverá 7 semanas, 70 semanas, né, e 72 semanas, e as ruas do mundo se edificarão em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, que foi tirado ali, morreu, das 62 semanas, depois das 62, ele diz, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, destruirá Yalshalã, destruirá o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Amado, isto aconteceu, né? Os historiadores dizem que na década de 70 a 74, um diz que é 70, outro diz que é 71, 72, 74. Houve nessa década de 70 isto aí que aconteceu pelo imperador Tito Vespasiano. Ele ali acabou, destruiu a Yalshalã. Aí, mas o poder saiu da mundial? Não. Até o ímpio está no poder da mundial. Até o ímpio está no seu poder. Ele ali permitiu, porque ele disse Yalshalã, aí a gente vai lá para Lucas 21, 24. Yalshalã será pisada até que a plenitude do gentil entre. Chegou a nós. A plenitude do gentil concluiu. E o que foi que ele falou mais? Ele profetizou acerca desse povo que foi destruído, que iria trazer esse povo de volta. Iria colocar na cidade. Eles iriam plantar. Eles iriam estar ali. E ninguém arrancaria ele das mãos. Aí você... fatos que aconteceram, amado, que é uma coisa verídica, que toda a comunicação, a mídia aí, fala sobre isto, e está aqui na palavra. Né? E a gente tem que olhar, ver que ele diz, olha para mim, ele diz assim, não há semelhante a mim, desde a antiguidade, o que eu fiz, Isaías 46, né? Que não há semelhante a mim. E ele disse que Yalshalã, ele falou em Amós. Amós 9:11 já começa, vou levantar o tabernáculo de Davi, que está caído. Ele fala, eu plantarei eles lá na terra e ninguém arrancará das minhas mãos. E ninguém tirará ele mais daquela terra. Ninguém ia tirar. Você pegar Amós 9, 11, 12, 13, você vai ver tudo isso aí. Isto é uma prova de que Ial diz e faz. E a verdade. E mostrando aqui para nós. Então, amado, a gente vê, então, o que é que nós devemos fazer? Louvado seja Ial. Nós devemos, como Ial falou ali, através dos escritores hebreus, cheguemos com o verdadeiro coração, com inteira certeza de emuná, fé, e tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A gente já viu aquele caso ali, daquele ali de que aconteceu com o próprio povo dele, e ele ali cumpriu a sua palavra, e a palavra dele foi firme. Louvado seja Ial dos Exércitos. Outra coisa, amado, outra parte que nós devemos ver, não sei se irmão, com Abraão. Com Abraão ali, que Ial prometeu um filho a Abraão. E a gente vê aqui escrito em Romanos o que foi que aconteceu, mostrando essa história em Romanos, que Ial disse que a descendência dele seria mais numerosa do que a areia do mar, da praia, como das estrelas do céu. Então, a palavra diz, versículo 4, Romanos 4:3. E creu, pois, ele disse, pois, que diz a escritura de Abraão? Abraão creu e isso foi lhe imputado com justiça. Então, ele creu ali.
e ali foi imputado com justiça, e a gente vai ver aqui, eu vou ver para o versículo 11, para não ler todo, depois o irmão pode ler todinho aí, né, que Iau ali deu a Abraão. Abraão hoje é chamado o quê? Pai das nações, né, pela sua fé, estando ainda na incircuncisão. Não tinha lei, amado, ali não tinha lei, Iau não tinha estabelecido, ele estava na incircuncisão, e depois disso que Iau deu o selo da circuncisão a ele, louvado seja Iau, né? E recebeu o selo da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, seria como o filho de Abraão, estando ele também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. Versículo 12, e diz, versículo 12, aleluia, diz assim, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também dos que andam na pisada daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei Abraão e a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque aí ele diz assim, vou ler já o 16, né, para adiantar. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a benevolência, a fim de que a promessa seja firme, e a toda a posteridade, e não somente ao que é da lei, até o que é da lei, mas também ao que é da fé, que teve o nosso pai Abraão e todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante o qual creu, a saber, que Iau, o qual vivifica os mortos, olha, o qual Iau vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como já se fossem, né? Como assim já fossem dele. Nós estávamos mortos em delito e pecado, recebemos essa vivificação, e ele chama as coisas, né? Louvado. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Iau, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Iau com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iau e Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Iau. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.